Olá, amores! Eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos que atende online, onde lá a gente consegue olhar para todas as questões da vida, trabalhar as nossas dificuldades, os nossos complexos, enfim, utilizando ferramentas terapêuticas aí do esoterismo, da bruxaria, os cristais e todo esse mundo encantado aí que nos permite ter um aprofundamento das nossas questões e uma maior independência a partir também da consciência. Então, caso você queira conhecer o meu trabalho, entra no link que está aqui na descrição e lá você vai ter acesso à loja de cristais também, às bijuterias com pedraria, enfim, tem uma infinidade de coisas aí. Bom, hoje eu vim falar sobre um tema um pouco difícil para mim, que dificilmente eu falo sobre ele no meu dia a dia, mas que acho que é necessário. Então eu tô vindo aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito ligado à bruxaria, e não somente à bruxaria, mas a todo esse processo de esoterismo, né? O esoterismo em si ele tem crescido muito e está ganhando muita força porque a gente está percebendo que só tratamentos com remédio e com os tratamentos convencionais, as questões atuais que a gente vive, principalmente relacionadas à saúde, não estão mais dando conta, né? E o nosso caminho espiritual também vem chamando aí para que a gente possa ter maior consciência, maior abertura sobre diversas situações e questões. Por muito tempo, a Cristálias ela vai fazer 2 anos agora em abril, mas por muito tempo eu sonhei em criar ela físico, né? A Cristálias ela é um centro de atendimentos, eu visualizo ela dessa forma, basicamente como um shopping esotérico. Então, justamente por isso tem muitas ferramentas aí disponíveis para serem utilizadas, muitas vertentes aí que a gente pode transitar já dentro desses atendimentos dela, para acolher e receber todos os tipos de pessoa que estejam abertas, né? Mas por muito tempo eu evitei a exposição presencial pelo medo. E não era somente o medo de crescer, de como eu ia lidar, já que seria um processo diferente da minha, o meu processo de esoterismo, né? Desculpa, do meu processo de empreendedorismo, mas também pelo preconceito. Foram diversas as vezes que eu já passei por isso. Agora, inclusive, acabei de passar por isso num dos aplicativos que uso de relacionamento, onde as pessoas às vezes deixam de falar comigo quando elas descobrem qual é o meu trabalho, mas também não se interessam em saber de fato como é o meu trabalho, né? Qual é o alcance do meu trabalho, de que forma eu vou estar utilizando essas ferramentas. E é muito doloroso passar por isso. Não é um processo fácil. Eu poderia vir aqui e falar: eu já não ligo mais para isso, mas sim, dói, machuca, interfere. E eu fiquei aqui refletindo sobre o quanto isso acaba me impactando a ponto de eu reter o meu crescimento por esse medo a essas pessoas que não têm a cultura devida para estar lidando com a vida, né? Porque a vida nos propõe o tempo inteiro que estejamos em conexão com pessoas das mais diversas formas, das mais diversas crenças, das mais diversas cores, opções sexuais, visões de vida, enfim. E é muito triste ter que vir comentar sobre isso, falar sobre isso, porque não era uma coisa que eu gostaria de estar vivendo, né? Não era um medo que eu gostaria de ter, justamente porque o meu trabalho ele é feito com muito amor, com muita dedicação, com muito... Eu estudo muito, eu testo muito, eu me disponibilizo muito, eu tenho todo um estilo de vida pautado no meu trabalho para que eu possa estar a mais entregue possível, condizente possível, porque muitas foram as vezes que eu vi pessoas
pregando coisas e na hora da ação agiam de forma diferente. Então, o meu estilo de vida, ele precisa comportar o que eu falo, ele precisa estar condizente com o que eu falo. E viver essas situações, que não foi uma, não foi duas, e também muitas vezes vem de lados e de pessoas que a gente não espera, é muito doloroso, porque nós temos uma história extremamente distorcida, principalmente quanto à bruxaria, né, em que milhares de mulheres foram mortas por terem a sua liberdade, por terem a sua expressão. Para quem não sabe, a bruxaria é um movimento feminista, ele é um dos iniciais movimentos feministas que traziam essa mulher com liberdade do seu corpo, com liberdade da sua crença, com liberdade da sua expressão, comunicação com a vida, né? Assim como a comunicação com a sua própria sabedoria, através da sua vivência, já que eram mulheres que não tinham acesso a estudo, que não tinham acesso à escrita, que não tinham acesso à vida de uma forma em que elas eram de fato vistas. E ainda assim foram mortas, descaracterizadas, porque existem muitas vertentes por aí que vão falar que as bruxas mesmo não foram mortas e que na verdade não existiam bruxas. Enfim, a gente tem milhares de registros históricos que foram mortos junto com essas mulheres, justamente porque elas não podiam deixar nada escrito, nada, não tinha como, né? E entender que nós fomos o lado oprimido, o lado violado, o lado violentado, o lado, enfim, né, negado, e ainda assim a gente até hoje sofre preconceito por pessoas que têm crenças distorcidas. Cara, é surreal. Eu tava aqui tentando digerir e pensando, é inadmissível viver esses tipos de coisa. É inadmissível eu falar para alguém que eu prezo pela minha liberdade, por isso eu trabalho com o que eu quiser, eu faço o que eu quiser e eu lido com as consequências disso, e ainda assim essa pessoa me excluir, não entra na minha cabeça, sabe? Existem certas coisas que para mim não entram na minha cabeça. Não é possível que uma pessoa pensante seja capaz de ter tantas limitações. E eu sei que o sistema de crença da gente é um sistema que limita, né? Você estar crendo em algo limita você, às vezes, a abrir o seu olhar para outras coisas. Justamente por isso a gente precisa estar sempre muito atento ao nosso sistema de crenças, ao que a gente de fato vai seguir, e tá nessa transição, nessa eterna transição. E isso é uma das coisas que mais me encanta na bruxaria, é a liberdade de poder seguir o que eu quiser, na hora que eu quiser, desde que eu entenda de que a responsabilidade é minha. E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu feche os meus olhos para isso, isso vai continuar acontecendo e eu vou estar arcando com essa responsabilidade, né? Mas ela me permite ser livre para explorar o meu corpo, ser livre para cultuar o meu corpo, cultuar a minha deusidade do jeito que eu quiser, fazer meter o bedelho às vezes ali no processo do outro para auxiliar ele, sabe? Utilizando as ferramentas mais bonitas que eu conheço. É claro que cada um, como eu tô falando, cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai se responsabilizar por aquilo que acha que é coerente. Então, vão ter as pessoas que vão fazer bem, tem pessoas que vão fazer mal, como qualquer religião. E esse é um ponto que eu vejo muita gente ajoelhando no chão e pedindo a Deus destruição alheia. E no fim, a culpa é da bruxa, né? Quantas também não são as vezes que a gente está fazendo o nosso trabalho e o outro não quer se responsabilizar e depois vem falar, porque deve ter sido coisa daquela bruxa que eu fui lá contar, devo estar com demanda, magia, maldição e o que for, quando aquela pessoa não quer se responsabilizar pelas cagadas da própria vida.
Assim como acontece muito das pessoas apontarem, recriminarem, falarem um monte de besteira, gerar esse medo absurdo que nós temos no meio da bruxaria em lidar com a nossa expressão pelo medo da violência do outro, e no final das contas, quando o calo aperta, é a nós que vem buscar. Então, esse é um papo muito indigesto, mas que é muito necessário, porque eu de alguma forma preciso dentro de mim, e estou compartilhando com vocês, exorcizar esse medo. Eu preciso acreditar de que eu vou estar segura em tentar trabalhar na rua para ajudar as pessoas, para levar conhecimento, autoconhecimento, levar caminho espiritual, levar amor, porque o meu trabalho ele é purinho feito de amor e somente amor. Eu não vou ficar fazendo nada de maldade para ninguém, porque primeiro eu não quero que isso volte para mim, segundo, não é o mundo que eu acredito para mim, para os meus futuros filhos e para minha rede. Então, o meu trabalho me ajuda a construir quem eu quero ser e o mundo que eu acredito. E isso para mim é fundamental, porque se não fosse desse jeito eu não estaria me dedicando tanto, eu não estaria tendo que sacrificar tantas coisas para estar aprendendo tantas outras, para estar me desenvolvendo, para estar cada vez mais preparada para quem precisar de mim, assim como eu estou precisando de mim, assim como eu preciso também olhar para os meus processos e acreditar que existem ferramentas que possam me ajudar nesse processo, ao invés de ficar afundando o outro e ficar me afundando junto. Então, se você aí é esse tipo de pessoa que fica batendo palma pra historinha de brincadeira, de ela vai te amarrar, cuidado com a bruxa, cuidado com não sei o quê, ou fica pregando preconceito religioso, cara, reflita no tamanho da cagada que você tá fazendo, porque é muito mais do que uma brincadeirinha e um risinho. É todo um sentimento que é criado e que a pessoa carrega e que muitas vezes deixa de avançar na vida pelo medo de que olhem para ela com esse julgamento, de que violem ela, de que agridam ela, porque é essa sensação que eu canso de ter na minha vida, de que o dia que eu abrir a porta da Cristálias, eu posso ter alguém que vai querer me agredir, que vai querer tacar fogo, que vai querer, enfim, fazer qualquer maldade comigo, porque já fizeram historicamente isso e batem palma até hoje para as pessoas que fizeram isso, para as crenças que levaram a isso, e que tá tudo certo. É muito triste ver que a história está distorcida e ainda assim todos aqueles que precisariam estar atualizando as suas crenças estão levando mais preconceito, violência e desordem. E isso para mim nunca vai ser um Deus. Nunca vai ser um Deus. Um Deus para mim de valor é um Deus que acolhe a todos, que está ali protegendo e amparando a todos. É o Pai amoroso que muitos de nós não tivemos por uma cultura patriarcal que afastou os nossos próprios pais da gente. Então, que a gente reflita, nós estamos aqui para ser melhores, nós somos a evolução do planeta. Isso não vai ficar para os nossos filhos, ou não foi mal resolvido pelos nossos pais e avós, somos nós. Se estamos aqui em carne e osso, é porque nós temos essa responsabilidade, assim como temos a responsabilidade da fé raciocinada, que nada mais é do que você pensar sobre a teoria que você está ouvindo. Pensar se aquilo de fato vai ter o resultado do que está sendo dito. Não adianta eu plantar banana e esperar colher maçã. Não vou colher, não vou colher. Não adianta eu querer na minha vida ter amor se eu planto ódio. Se eu bato palma para um Deus punitivo que está lá julgando as pessoas, afastando as pessoas, recriminando as pessoas. Isso nunca vai ser fé. Isso nunca vai ser Deus. Isso nunca vai ser amor. Isso nunca vai ter o meu respeito, porque se eu preciso segregar, se eu preciso separar, se eu preciso apontar, isso para mim é muito contra o amor. E quero ver quem consegue me provar de que isso é amor, de que Deus bate palma para esse tipo de coisa.
Então, que a gente possa refletir hoje e sempre sobre a fé que a gente está tendo, sobre quem é esse Deus que a gente está construindo dentro da gente, porque essa responsabilidade não vem de pastor, não vem de padre, não vem de pai de santo, não vem de ninguém, vem da gente, do que nós estamos perpetuando, do que nós estamos levando para frente. Essa responsabilidade é nossa, para que a gente não atrapalhe a vida de ninguém mais, para que a gente não leve ódio, discriminação para a vida de ninguém, porque é muito cruel passar por isso. É muito cruel você ter o seu trabalho desrespeitado enquanto o trabalho de qualquer outra pessoa é respeitada. Só porque por crenças limitantes que a pessoa em momento algum parou para pensar se fazia sentido. Porque assim que a gente para pensar se faz sentido, não faz o menor sentido. Quando a gente para estudar a história da bruxaria, não faz o menor sentido o lado que a gente escolheu, que é o lado da maioria. Não faz, gente, é absurdo. Assim como eu já passei por esse processo e eu tomei um choque absurdo, eu tô provocando vocês a estudarem sobre isso, para vocês perceberem o quanto é absurdo o que a gente bate palma e toma como referência do que é Deus. Então que a gente reflita, cara, para que a gente não fique mais magoando ninguém, machucando ninguém, fazendo piadinhas desnecessárias ou até mesmo se afastando de pessoas que poderiam ser muito valorosas no nosso caminho por um preconceito nosso, uma discriminação interna, algo mal resolvido com a gente e muitas das vezes o medo da desconstrução, o medo de olhar e ver que o caminho que a gente está seguindo é um caminho de muito equívoco, que a gente esteja aberto a essa provocação e a essa reprogramação, porque errar é uma coisa que está todo mundo sujeito. Agora, se manter no erro e não aproveitar as oportunidades, isso sim é de uma baita responsabilidade, e não tem ali ninguém para passar a mão na sua cabeça com isso não. Então, que a gente possa refletir hoje, tá bom? Denso, pesado, tenho raiva, não vou mentir, é um assunto bem complicado para mim, principalmente quando eu tô tocada, porque me faz e me fez viver situações muito ruins, mas eu também entendo que meu trabalho ele tá aqui disponível justamente para isso, para que a gente possa olhar por uma outra perspectiva, a gente possa se perguntar, se questionar e também chegar e falar com as pessoas que não estiverem fazendo pelos caminhos certos. Acho que precisa, inclusive, né? A gente não tem que ficar batendo palma para tudo, a gente precisa chamar a atenção das pessoas. O mundo precisa mudar agora, precisa mudar de forma urgente, é para ontem, e a gente não tem mais como ficar esperando que Jesus volte para mudar a nossa consciência. Jesus está dentro da gente, assim como qualquer outra divindade, e a responsabilidade é nossa. No mais, se você estiver disponível a conhecer, a mudar aí a sua perspectiva, quiser entrar em contato comigo, eu vou estar muito feliz em fazer esse processo junto com você, explicar tudo que for possível, tudo que tiver aí dentro da perspectiva que você precisa. Eu tenho essa disponibilidade de falar através de várias linguagens. Eu passei por muitas religiões até me encontrar num tipo de filosofia que eu me sentia realmente acolhida. Esse é um outro tabu. As pessoas acham que bruxaria é uma religião. Hoje em dia a Wicca vem seguindo como religião, mas a bruxaria em si é uma filosofia, então ela vai ter outras vertentes ali, outros olhares, e enfim, que a gente possa fazer essa troca bem justa, bem enriquecedora, sem trocar violência, sem trocar discriminação. Vai ser um prazer, tá bom? Se você quiser também aproveitar um dos atendimentos ou trazer os cristais para te ajudar também a ter conexão com o amor, com essa amorosidade, com esses caminhos do coração e com essa percepção ampla, é aqui o lugar, tá bom? Um beijo.